Oi, bom, mais uma aula que estou gravando hoje, por causa da greve, para ajudar todo mundo. Isso aqui agora de genética, então, para as turmas de biomedicina e enfermagem da Unicesumar. Espero que entendam, qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail, e a gente vai se entendendo, vocês podem ler material, a gente tem conteúdo no livro também, então vamos trabalhar dessa forma, tá? Bom, o assunto hoje, né, é sobre herança monogênica, sobre questão de dominância e recessividade. E para isso a gente começa lembrando alguns conceitos que a gente viu na primeira aula do curso, tá? E outros que a gente vai aprendendo agora. E também a gente vai falar de um nome bastante importante que nós vimos num vídeo na semana passada sobre ele e sobre outras pessoas também, mas ele estava incluso no vídeo, e que é hoje considerado o pai da genética, que é o Mendel, tá? Então vamos começar ali por herança monogênica. A herança monogênica é quando você tem essa herança, tá? Uma característica, e essa característica ela vem de um único gene. Então, um único pedacinho do seu cromossomo faz essa característica. E, além disso, nós temos outros conceitos extremamente importantes para que a gente possa estudar a herança monogênica, que é herdada de um único gene apenas. Autossômica e ligada ao sexo. Nós vamos diferenciar dessas duas formas, porque quando a gente fala de questão autossômica, nós estamos falando dos cromossomos do par 1 ao par 22. A partir do momento em que a gente fala de um gene, de uma herança que está ligada ao cromossomo X, né, o cromossomo sexual, aí nós chamamos de herança monogênica ligada ao sexo. Tá? Quando a gente fala questão de locus, é um local no cromossomo onde se encontra aquele gene, tá? Alelos, para quem não lembra, é a forma do gene. Nós podemos ter muitas formas de um gene, então, diferenciando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vindo de famílias diferentes para aquele mesmo gene, para aquela mesma característica. Esse gene, então, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Quando a gente diz que um gene é homozigoto, as duas formas do gene, que veio do pai e que veio da mãe, elas são iguais. Quando a gente diz que é heterozigoto, nós queremos dizer que a forma que veio da mãe e a forma que veio do pai, né, dos dois cromossomos que você tem, elas são diferentes um pouquinho ali para aquela mesma característica, tá? Quando a gente fala de questão de dominância e recessividade, eu quero deixar claro que a gente vai focar bastante aqui exatamente no conceito de dominância e recessividade, mas tem muitas coisas que aconteceram depois de Mendel que fogem um pouquinho, né, de questão de dominância, aparecer sozinho ali, depois a gente vai falar um pouco mais a respeito. Mas a princípio, o dominante, aquele que domina, é aquele que aparece de fato quando essa herança é dominante. A partir do momento em que essa herança é dominante, nós dizemos que ao ter um alelo dominante, a herança vai aparecer, tá? E o recessivo é aquele que vai se esconder quando o dominante estiver aparecendo, quando o dominante estiver junto. Quando eles estão, então, em heterozigose, o recessivo ele se esconde, ele não aparece. Fenotipicamente, nós não vemos aquela herança quando há heterozigose. Então, o recessivo ele vai aparecer quando ele está em homozigose paralelos recessivos. Lembrando que dominante, então, é representado por uma letra maiúscula, o azão, por exemplo, e o recessivo, então, é representado pela letra minúscula, o AZ, tá? Então, essas técnicas, esses conceitos são importantes para a questão de dominância e recessividade. Mendel ele não falava diretamente desses dois conceitos, mas ele deu uma ideia de que existiam, né,
os dois alelos, ele quem descobriu esses dois alelos, chamando eles de fatores, né, depois que a gente deu o nome de fato, mas está relacionado então com a questão de dominância e recessividade também, tá? Quando a gente fala então de herança monogênica, só para lembrar, a gente pode falar que essa herança acontece em um único gene, podendo ser então em qualquer um dos pares de cromossomos, tá? Podendo ser autossômica, então, levando em consideração que pode ser do par de cromossomo 1 ao par 22 e é ligada ao sexo do X e do Y. Lembrando só um pouquinho lá do ensino médio, onde a gente viu e aprendeu sobre o quadro de Punnett, que todo mundo vai fazer, na realidade, todo mundo acha que é só isso que lembra, né? Do terceiro ano, e todo mundo fala disso, e diz, nossa, professora, quando que a gente vai ver o quadro de Punnett? Na verdade, vocês já viram, né? Muito básico, o quadro de Punnett, ele foi criado por um geneticista inglês, que o nome era Punnett, né? Muito criativo, né, lá por 1800 até 1967. O objetivo, então, dele era fazer com que a gente conseguisse demonstrar as variações, as combinações genéticas para a prole, para os possíveis filhos ali vindos daquele cruzamento. Então, ele fez esse quadrinho para que a gente conseguisse ver a probabilidade, a chance de termos ali um genótipo e um fenótipo aparente, tá? Então, ali, o azão, né, que veio de um dos cromossomos do pai ou da mãe, o azinho, que também tá nesse pai ou nessa mãe, cruzando com o outro, né, e levando a uma prole com essa combinação aqui. Então, a gente pode, se nós unirmos o azão com o azão, nós temos um filho aqui do tipo azão, ou seja, homozigoto para uma característica, para um alelo dominante. Aqui, se unirmos então o azão com o azinho, nós temos aqui um heterozigoto. Então, o heterozigoto ele vai ter tanto o azão quanto o azinho no seu material genético, sendo que um veio do pai, o outro veio da mãe. Tá? E aí a gente lembra que como há e se há, né, dominância, nós sabemos que quando aparece o dominante, o fenótipo vai aparecer para essa característica dominante. Quando não há, então, o dominante, aí o azinho, né, o recessivo, ele consegue aparecer no fenótipo. Além de Mendel, que eu falei para vocês, mas a gente só vai ver isso mais para frente, outras aulas, é só para a gente, né, ter uma ideia de que a gente também viu isso no ensino médio, de que depois de Mendel eles fizeram outros estudos, acabaram descobrindo que a dominância muitas vezes pode ser incompleta, ou que os dois alelos eles podem aparecer na mesma pessoa, tá? E aí então existem, né, alguns outros conceitos que a gente vai ver mais pra frente, como dominância incompleta, codominância e a pleiotropia. Daí, dentro desses padrões de dominância e ação gênica, a dominância ela vai ter sempre a questão de um produto gênico aparecendo, né? Então, nós temos um gene, esse gene vai codificar, então, uma proteína. E aí, nós podemos ter o homozigoto e o heterozigoto. Quando nós temos um homozigoto recessivo, nós, então, temos uma incapacidade de produzir aquela proteína daquele gene. Quando a gente fala de um heterozigoto, ele é a questão de que tem um dominante e um alelo recessivo. Portanto, a gente vai produzir uma quantidade X dessa proteína. E quando a gente tem os dois alelos dominantes, então homozigose para alelo dominante, aí a gente diz que acontece de produzir totalmente a proteína, a maior quantidade de proteína que a gente consegue produzir vem de alelos dominantes, tá? Então, significa que a heterozigose ela acaba produzindo um pouquinho menos de proteína do que um indivíduo que seja homozigoto para alelos dominantes. Bom, então a ação do alelo dominante
ela não vai interferir de fato quando a gente fala do alelo recessivo, tá? Mas há, então, alguns casos aqui em que o alelo recessivo produz proteína alterada e não produz a proteína, tá? Então, não é sempre que ele não vai produzir. Muitas vezes, a recessividade leva a um problema, leva, então, uma proteína, alterada, tá? E aí, a gente vai para Mendel um pouquinho, tá? Só lembrando um pouquinho. Mendel, quem era Mendel? Mendel é um monge, né? Que viveu num mosteiro. Antes disso, ele era um cara de uma família humilde. Ele gostava muito de estudar. E ele foi para o mosteiro. Lá ele teve uma maior oportunidade de fazer estudos. E ele começou a estudar na época. Ele também é lá do século XIX. E ele começou a estudar as ervilhas, né? Justamente porque a ervilha, ela traz muitos benefícios, o tipo de estudo que ele queria fazer, que é a questão de fazer a reprodução dessas ervilhas. Elas facilitavam muito na questão reprodutiva, quantidade, o tamanho, a agilidade, né? Então, ele escolheu as ervilhas ali para estar estudando, além das variáveis ali, de características que ele podia estar vendo, como a cor da ervilha, tá? O tamanho da planta. Ele estudou ali essas variáveis da planta, essas características, e conseguiu ali chegar a duas leis que a gente já conhece também, tá? Então ele foi fazendo o autocruzamento dessas plantinhas e foi descobrindo que cada característica ela é determinada por um par que ele chamou na época de fatores, e que esse par de fatores era herdado de seus genitores. Então, um desses fatores vinha da mãe e o outro fator vinha, então, do pai. Então, essa é a nossa primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação. Depois disso, ele foi mais além e disse pra gente que essa distribuição dessas características, elas são independentes. Os genes de locos diferentes, ou seja, genes diferentes em locais diferentes no seu cromossomo, eles são transmitidos independentemente, em proporções definidas. Ele estudou bastante a questão matemática e estatística, e isso fez também com que tivesse muito preconceito contra Mendel, e aí eles acabaram não considerando o trabalho dele enquanto ele ainda estava vivo. O trabalho dele só foi reconhecido depois de alguns anos que ele veio a falecer, então só no século XX é que reconheceram o trabalho de Mendel, porque outros foram fazendo trabalhos parecidos e acabaram descobrindo, então redescobrindo o trabalho de Mendel. E aí sim é que foi levado em consideração, e a partir daí eles consideraram então o Mendel um cara muito importante para a questão aqui de herança. Quando a gente estuda herança monogênica, a gente pode ter o auxílio dos heredogramas. Eles são muito bons para fazer estudo de caso, o estudo da família, dos afetados, das pessoas que a gente está querendo estudar ali a característica. Então nós temos alguns símbolos que estão aqui na imagem, como por exemplo aqui o indivíduo do sexo masculino representado por um quadradinho, o indivíduo do sexo feminino representado por um círculo. Eu imagino que todos também já tenham visto os heredogramas e lembram um pouquinho da questão de heredograma lá do ensino médio, tá? Nós temos aqui o probando, e esse probando é o caso inicial. Ele é o indivíduo afetado ou não que a gente está começando a estudar aquela característica. É a partir daquele indivíduo que nós vamos puxar ali a árvore genealógica pelo heredograma. E é interessante que a gente tenha tudo que a gente puder, né, tudo que a gente conseguir de informação para esse heredograma, para que a gente tenha uma maior eficiência ali em descobrir a característica que a gente está estudando.
em descobrir se ela é dominante, se ela é recessiva, se ela é ligada ao sexo ou não. Então é importante que a gente tenha todas as informações possíveis, até mesmo aqui, ó, para a questão até de filhos adotados, por exemplo. Então a gente tem aqui dos falecidos. Então tudo é muito importante para que a gente consiga estudar o heredograma de fato. Algumas características, todos já viram, todos conhecem. Provavelmente vocês vão estar aí olhando, né? Ver se vocês são dominantes ou recessivos. Eu tenho quase tudo questão de dominância, tá? Aqui o bico de viúva, o biquinho aqui na pontinha. Aqui, dobra da língua. O Daniel Radcliffe consegue dobrar de todas as formas. Agora vocês vão começar a fazer isso, né? Eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso no vídeo, né? Porque uma coisa é fazer em sala enquanto vocês não estão gravando. E então, dobrar a língua também é uma característica monogênica, é uma característica dominante. As cavinhas bonitinhas, tanto no queixo quanto aqui na bochecha, também característica dominante, eu não tenho. A sorriso eu posso dar, né? A extensão do polegar, também, questão de dominante. Eu não consigo nem fazer esse negócio direito, então com certeza eu não sou, tá? Dominante. O lobo da orelha, que aqui fechadinho ou abertinho embaixo, ou fechadinho, então é recessivo, o abertinho, então dominante, grudadinho ali. As mechinhas no cabelo do Bonner, tá? Mostrando dominância para essa característica, tá? E isso também mostra pra gente que não é porque é dominante que a maioria da população vai ter. Pelo contrário, pode acontecer de poucas pessoas terem a herança, tá? Então, poucos receberem esse alelo dominante para essa característica. E aí, quando a gente fala do heredograma, a gente tem que fazer essa coleta de informações com a família. E é aquilo que eu falei agora há pouco, a gente precisa do maior número de gerações possíveis para que a gente consiga fazer algo bem feito, para que essa ferramenta seja realmente muito útil e acessível para os casos clínicos, para que a gente tenha então essa ideia maior e melhor sobre o paciente e a hereditariedade em relação a essa família. Cuidar dos dados, lembrar de que a gente precisa saber da evolução da doença, saber quando ela aparece, em que idade ela aparece, saber também que a gente tem que ficar atualizando, tá? E também lembrar das pessoas que já morreram, elas também são importantes para essa coleta de informações. É muito vantajoso utilizar o heredograma quando bem feito, quando há bastante informações e quando, na realidade, essa característica é visível e fácil de ver. Compreensão imediata das relações de parentesco entre os membros da família, identificação dos casos esporádicos também, detecção de ocorrência de casamentos consanguíneos, que leva geralmente a problemas, mas também pode não levar, tá? Pode não levar assim, pode não levar a questões de problemas de características, fácil reconhecimento dos padrões de herança para serem estudados. Os tipos de herança que a gente falou, ela pode ser então autossômica, ou seja, lá do par do 1 ao 22, dominante, ou ela pode ser autossômica recessiva, como também pode ser dominante, mas ligada ao sexo, ou recessiva ligada ao sexo, tá? Então a gente tem aqui autossômica dominante. Quando é em um gene autossomo, então, naqueles cromossomos que a gente falou, qualquer genótipo pode ser encontrado em alta frequência na população e qualquer tipo de casamento é igualmente possível, tá? A gente está mostrando aqui um esqueminha da internet, onde nós temos aqui um pai heterozigoto, uma mãe homozigótica, tá? Mostrando que o gene dominante é o que está aqui no paizinho. Ela aqui é homozigótica para gene recessivo. E a gente tem aqui, ó, 2 dos filhos, né, com a aparência da característica
da característica dominante aparecendo. E aí a gente tem, então, 50% de chance de ter essa característica aparecendo nos indivíduos, tanto meninos quanto meninas. Então, aqui mais alguns esquemas para a gente entender um pouco melhor. Aqui, heterozigoto. Então, nós temos aqui, estudando uma característica onde a mutação ela é para um gene do tipo recessivo, para um alelo recessivo. E nós temos aqui, então, o heterozigoto, mostrando que a característica está onde? Está aqui, que a característica que a gente está estudando, que essa mutação, que essa doença, né, que essa diferença que a gente está estudando está no alelo recessivo. Então, o azão significa que a pessoa seria normal se ela tivesse os dois azão, né? Como ela tem aqui o recessivo, neste caso, a gente mostra, né, caso tenha a prole, mostrando aqui que a gente tem o azão para uma enzima normal, o azinho para uma enzima não funcional. Então, o cara heterozigoto para quando a característica é recessiva. Ele será um cara fenotipicamente normal, mas ele pode, então, ali ser o portador daquela característica. Ele pode passar esse azinho, né, esse gene recessivo, esse alelo recessivo para a sua prole, e se esta for, né, com o outro par desta for também recessiva, aí essa pessoa pode vir a ter a característica apresentada, fenotipicamente apresentada. Quando a gente está falando aqui, ó, de heterozigoto, tá? Mas dessa vez nós estamos estudando uma característica que é dominante. Quando a gente fala que a característica é dominante, o alelo mutante é dominante, significa que se houver a dominância ali, se houver em qualquer dos casos, o alelo dominante, a característica vai aparecer. Então, obviamente, a gente tem um heterozigoto aqui, e nós temos aqui um azão, e esse azão é um alelo mutante. Obviamente, a pessoa que tiver a heterozigose vai ter o quê? Um fenótipo anormal, de proteína anormal, já que esta característica é dominante. Aqui tem outro exemplo de descendência, de questão de sardas e não sardas. Então, pessoas com sardas. Como são essas pessoas? Essas pessoas com sardas, elas têm, na realidade, uma característica dominante, tá? Essa característica, ela é dominante, portanto, quando houver o alelo dominante, significa que as sardas vão aparecer. Significa que a maioria das pessoas, na realidade, não tem o alelo dominante. Eu não tenho sardas. Aqui, ó. Aqui nós temos um cruzamento de um casal aqui, onde o pai, ele tem aqui 2 dominantes, então homozigose para o alelo dominante, cruzando com homozigose para o alelo dominante. Obviamente nós vamos ter o quê? Com certeza nós vamos ter 100% dos seus filhos genotipicamente com sarda e fenotipicamente com sarda também, já que é uma herança dominante. Aqui nós temos, então, mostrando um casal onde nós temos homozigose para o gene dominante e heterozigose. Significa que se a gente fizer aquele quadradinho de Ponet que a gente viu lá no começo da aula, nós vamos ver que genotipicamente nós teremos ali 50% de 2 dominantes, ou seja, de homozigose para dominante, e 50% de heterozigose. Como todos eles teriam o alelo dominante, já que este pai aqui só pode doar isso, obviamente também temos 100% de probabilidade de ter um filho com sarda. Aqui, a mesma coisa para o pai, então ele continua aqui com os 2 alelos dominantes, homozigose do alelo dominante, cruzando com uma pessoa na qual tem os 2 alelos recessivos dessa vez, então homozigose para gene recessivo. O que vai acontecer? Obviamente, ela só vai dar isso, né? Então só vai dar o alelo
recessivo. E ele só tem como dar o alelo dominante. Obviamente, então, todas as crianças que eles tiverem, vai ter esse alelo dominante aparecendo. Então, fenotipicamente e genotipicamente, nós temos 100% ali da sarda aparecendo. Quando a gente fala aqui de um casal heterozigoto para as duas formas, então o pai é heterozigoto, a mãe é heterozigoto, aí já muda um pouco a proporção. Porque aí a gente tem uma chance aqui de o pai mandar o Szinho e a mãe também mandar o Szinho. E essa chance é apenas de 25% se a gente fizer o quadradinho de Punnett. Aqui, se a gente fizer heterozigoto com homozigose recessiva, fica 50%, 50% de chance ali do genótipo, né? E também aqui 50% de ter sardas e 50% de não ter sardas no fenótipo. E se a gente cruzar dois indivíduos sem sardas, obviamente nós vamos ter toda a sua prole sem sardas também, já que não há nenhuma ocorrência do alelo dominante ali acontecendo. Então, a herança autossômica dominante, ela também pode aparecer de formas raras, né? Algumas alterações podem ser raras. Quando essa herança dominante autossômica rara, é mais difícil que o afetado seja homozigoto para o gene considerado. Porque geralmente, como a gente vê, né? Aí ambos os genitores provavelmente são heterozigoto ou um só é heterozigoto. Muitos genes que determinam a característica dominante rara são letais em homozigose, tá? Devido à grande quantidade de proteínas mutante, né? Ou a proteína alterada que é gerada, tá? Quando ocorrer o casamento entre dois heterozigotos, a probabilidade de nascer um indivíduo homozigoto é muito pequena, o que explica também a raridade nessa população. A prole afetada nasce geralmente de um casal que um dos pais é heterozigoto e o outro geralmente é normal. Tá? Então, isso é o que mais acontece para a herança autossômica dominante rara, onde vem, então, ali 50% de chance do filho. A gente tem aqui outro esqueminha de uma pessoa afetada cruzando com uma pessoa normal, tá? Então, um pai afetado, uma mãe normal. Eles se cruzam. Esse pai afetado, ele é afetado porque ele tem a característica dominante, então ele é heterozigoto. Essa pessoa é normal porque ela é homozigota recessiva para aquela característica. Quando a gente faz o cruzamento, nós temos ali a chance de ter, né, dois tipos de gametas para o afetado e um tipo de gameta para o normal. Quando a gente faz o quadradinho de Punnett, olhando aqui, a gente vê que tem chance ali de ter um afetado ou o normal. Aqui, ó, mostrando de outra forma. O heterozigoto, que é esse caso aqui o homozigoto normal, tá? E aí a gente tem aqui, ó, aparecendo azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Ou seja, heterozigose, mostrando 50% de chance de termos aqui a presença do alelo dominante. 50% de chance de ter um filho afetado, né? Um filho com a mutação, com a característica aparecendo. Quando a gente faz o estudo do heredograma, para a questão de herança autossômica dominante, nós podemos fazer algumas perguntas que nos ajudam a compreender e entender se realmente se trata disso que a gente está estudando, tá? Então a gente vai olhar para aquele heredograma e vai se perguntar: aparece igualmente em homens e mulheres? Todo mundo tem, pode ter um homem, pode ter uma mulher? Então ela é autossômica. Então não se trata de uma herança ligada ao sexo. Quando a gente fala ali, ela pode ser transmitida diretamente de homem para homem. Depois, quando a gente for estudar a ligada ao sexo, vocês vão entender um pouquinho mais essas duas perguntas. Porque quando a gente fala de herança ligada ao sexo, nós vamos lembrar lá da questão da característica
de que o homem ele tem o X e o Y, a mulher ela tem o X e o X. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor porque essas perguntas realmente levam a uma herança autossômica, tá? Mas a princípio a gente tem que saber que a gente pode fazer essas perguntas e quando essas perguntas aqui levarem uma resposta positiva, significa que é uma herança autossômica. Então pode ser transmitida diretamente de homem para homem? Se isso acontecer, se isso a gente for visível no nosso heredograma, então significa que a herança realmente é autossômica. E como que a gente pode fazer perguntas que a gente descubra se ela é dominante? Então aqui a gente tem algumas perguntas. Ocorre em todas as gerações? Ou seja, não tem aquele salto de gerações que muitas pessoas conhecem, né? Se isso acontece, tá? Significa que ela é dominante. Se todas as gerações têm um afetado, significa a dominância. Porque lembra ali, que se a gente já fizer o cruzamento, já tem 50% de chance de ter o filho com a herança. Então, muitas vezes, acontece de aparecer em todas as gerações mesmo. Só os afetados têm filhos afetados? Com certeza, né? Porque se a herança é dominante, os afetados vão ter filhos afetados. Mas se você tiver duas pessoas que não são afetadas, ela vai ter a herança aparecendo? Não. Porque como que ela vai ter a herança aparecendo? Se essa herança é dominante, ela deveria aparecer nos pais também. Então, apenas realmente só afetados têm filhos afetados. Em média, um afetado tem 50% de chance dos seus filhos serem afetados? Sim. Opa, então realmente é dominante aquilo que a gente falou. 50% de chance vai levar a característica dominante. Na maioria dos casos, os afetados homozigotos são mais gravemente afetados do que os heterozigotos por causa daquela quantidade de proteínas que a gente falou no começo da aula, tá? Alguns exemplos de herança monogênica autossômica dominante, a polidactilia, a acondroplasia, tá? Aí a gente tem aqui a herança autossômica recessiva, onde a gente vê homozigose para aparência, para fenotipicamente aparecer essa característica, tá? Então, o gene que determina está sempre localizado em um autossômico, então, a questão de herança autossômica, e se manifesta apenas quando esse gene está presente em dose dupla, ou seja, quando estiver em homozigose para este alelo, já que este alelo não é dominante, pois a presença do dominante vai mascarar essa alteração, tá? Então, já, por exemplo, a gente tem ali a ausência de uma proteína. Para esse filho aqui que tem os dois alelos dominantes, o que vai acontecer? Ele vai ter uma grande quantidade de proteína sendo liberada, ele vai ser uma pessoa completamente normal. Para esses dois casos aqui, nós temos dois portadores da herança, mas eles não vão estar demonstrando fenotipicamente o problema, já que eles vão estar produzindo a proteína de alguma forma, porque em um dos seus alelos tem a questão de dominância, então o recessivo ficou ali escondidinho. Já esta última filha aqui do casal, né, com certeza ela vai ter a característica aparecendo fenotipicamente. Bom, herança autossômica recessiva, o tipo mais provável que acontece é entre dois indivíduos fenotipicamente normais, mas heterozigotos. Então você não sabe que tem aquela condição, porque você é um portador e essa doença está ali escondida. E aí você acaba, né, levando ali a filhos com a alteração, com a característica. Com risco então de 25% para casos de heterozigose, né, entre os dois, de ter então os filhos afetados. Se fizer o quadradinho de Ponnet, a gente consegue ver isso aqui. Então, mostrando os dois sendo heterozigotos, os dois são indivíduos normais, obviamente, porque essa característica está ali escondidinha, escondida atrás do dominante. Então, nós temos ali a chance de 25% apenas de termos os filhos afetados. Mas nós temos que lembrar que essas pessoas aqui, esses filhos, eles podem se tornar, então, os portadores também, assim como seus pais. Quando a gente faz as perguntinhas para herança autossômica recessiva rara, então a gente vai olhar aquele heredograma e vai se perguntar: as
salto de geração? Se ocorrer o salto de geração, geralmente é sim uma doença, né, uma alteração, uma característica recessiva, tá? Os afetados, em geral, possuem genitores normais? Em geral, sim. Porque, obviamente, você tem ali os dois pais, né, que não vão ter a doença fenotipicamente, mas que serão portadores genotipicamente. E aí vai estar passando sem saber para os seus filhos. A característica aparece em irmandade e não nos genitores ou netos dos afetados. Geralmente vai aparecer em irmandade, porque vem deste casal heterozigoto ali, que passa então para os seus filhos. E a gente não via isso antes, porque geralmente os pais anteriores vinha um sendo heterozigoto e o outro sendo homozigoto dominante. Aí não tinha passagem da doença, mas quando a gente pega os dois heterozigotos, a chance é maior, tá? De aparecer a característica. Em média, 25% dos irmãos de um afetado também são afetados, tá? Os genitores dos afetados frequentemente são consanguíneos. Então, acontece de ter maior frequência no casamento consanguíneo justamente por isso, porque naquela mesma família há uma chance maior de ser portador, de ter carregado apenas um alelo recessivo. Mas aí quando você se encontra com o outro que também carrega um alelo recessivo, você já tem ali 25% de chance de ter um filho afetado, de ter um filho com a característica. Tem um esqueminha mostrando isso. Então aqui, os dois heterozigotos. Se os dois são heterozigotos, então tem a chance de ter um gametazão, né, um espermatozoide lá carregando o azão, e um ovócito secundário aqui carregando um azão também. E aí você terá um filho azão. Ou então aqui, um azinho para um dos pais e um azão para um dos pais. Azão, azinho aqui, ó, 2 vezes a chance. E é uma chance então de 25% de aparecer aqui o azinho vindo do pai e o azinho vindo da mãe. Tá? Então 25%. Aqui o heredograma mostrando aqui, ó, que nós temos o pulo de geração. Ah, mas olha, professora, eu tô vendo aqui que tá riscadinho pela metade. Quando tá assim no heredograma, significa que é o portador, mas essa herança, ela não está aparecendo necessariamente, tá? Então, essa pessoa aqui, esse homem, né, esse pai, ele tem a herança, né, genética no seu genótipo, mas não tem fenotipicamente aparecendo. Então, ele casou com uma pessoa aqui, com uma mulher, que ela é na realidade homozigota dominante. Esse cara é heterozigoto, essa mulher é homozigota dominante. Quando eles tiveram um filho, esse filho ganhou esse alelo aqui recessivo. Então ele é heterozigoto também, não aparece a doença, não aparece a herança. E aí ele se casou com uma mulher que também tem o alelo escondidinho ali. Ela não está demonstrando herança, mas ela tem o alelo escondidinho. Quando acontece isso, olha a questão da irmandade aqui, entre 25% dos filhos do casal, tem então a questão da herança aparecendo. E quando esses casais, né, quando esses filhos se casam, eles vão formar outros portadores, por estar passando ali o gene dominante para os seus filhos. Tá? Então aqui outros esqueminhas, que estão aqui, ó, heterozigoto, que será completamente normal, com um afetado. Aí a gente tem aqui uma chance maior, né, de ter a questão da doença. Mostrando aqui, ó, se a gente tem uma pessoa afetada com uma pessoa normal, no entanto, heterozigótica, a gente tem aqui, ó, 50% de chance da característica recessiva aparecer, justamente porque a gente agora tem 3 alelos recessivos para passar para os filhos. E, com certeza, os outros 2 que tiver serão portadores. Então, nenhum filho será completamente normal para aquela característica. Exemplos de herança monogênica autossômica recessiva, o albinismo, então essa coloração esbranquiçada. E a falta de melanina também é vista em outros animais, como o leão, também alguns felinos. E a coisa mais bonitinha, uma graça.
E é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail, tá? E não se preocupem, a gente sempre tá dando um jeitinho aí. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um abraço a todos.